Meu nome é Cecília Gonçalves Costa. Eu nasci em São Luís do Maranhão, onde passei minha infância e parte da minha mocidade, né? E me formei em farmácia. Bom, depois de formada, eu passei algum tempo como assistente voluntária, sem remuneração, né? Na cadeira de botânica aplicada à farmácia, cujo professor responsável era o doutor Seabra, Ático Seabra. Bom, foi ele que me convidou para ser assistente voluntária dele e depois, pensando em fazer um concurso para essa cadeira, eu vim com uma bolsa da CAPES aqui para o Rio de Janeiro. Bom, inicialmente fui estagiária na então Universidade do Brasil, com o Dr. Paulo Occhione. Lá eu fiz um ano de treinamento com ele, em questão de aula e tudo mais. E também aqui no Jardim Botânico, onde de início eu não tinha orientação, porque nessa época o Dr. Paulo Occhione já tinha saído do Jardim Botânico, estava só na Universidade do Brasil. Bom, com o passar dos tempos e por intermédio da professora Artemisia Braga Reis, eu me aproximei do Dr. Milanês, que era o diretor substituto do Jardim Botânico e pesquisador aqui da casa. O Dr. Milanês era uma pessoa, um cientista de renome. Ele tinha até mantinha correspondência com a Catarina Isaú e com outros anatomistas de renome da época, e era conhecido internacionalmente pelos seus trabalhos, especialmente sobre a origem dos laticíferos. Bom, então, com a orientação do Dr. Milanês, eu fui me influenciando na anatomia e consegui depois a renovação da bolsa da CAPES por mais um ano, quando surgiu a possibilidade de eu entrar aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, como pesquisador interino. Na época, o cargo era naturalista interino. Bom, nessa ocasião, então, antes disso, eu fiz uns cursos com o Dr. Milanês e com a dona Graziela Maciel Barroso, que foram duas pessoas que me influenciaram muito a minha vida acadêmica. Não só como o Dr. Milanês, na minha formação em anatomia, como a dona Graziela me dando uma visão geral da botânica, embora eu não tenha seguido o ramo, a área que ela atuava, que era a taxonomia. Mas essas duas pessoas, assim como mais tarde o Dr. Raul Machado e também o Dr. Rizini, me fizeram assim sentir amor mesmo pela botânica e especialmente pela anatomia, né? Tanto que houve até uma época que eu estive em dúvida se eu fazia taxonomia ou anatomia, mas a anatomia me chamou mais, falou mais forte meu coração, e eu me dediquei essa vida toda quer dizer, foram vários quantos anos eu me aposentei. Entrei aqui no Jardim Botânico em 1962, por um decreto coletivo do presidente da República, que nomeou a mim, ao Dr. Jorge Fontela Pereira e a doutora Lúcia Dávila Freire de Carvalho. Bom,
Depois disso eu fiz alguns cursos de especialização, fui aluna do Museu Nacional, no primeiro mestrado, logo no que eu abri o mestrado aqui no Rio de Janeiro, por influência de Dona Graziella, um grupo que ela chamava de As Minhas Meninas, que éramos a Elce Franco Guimarães, a Carmen Elza Falcão Chasso, eu e outras pessoas assim mais ligadas a ela. Então nós todas fizemos parte da primeira turma de mestrado do Museu Nacional. Depois disso eu continuei trabalhando em anatomia e desenvolvi alguns trabalhos, sendo que nessa ocasião já o Dr. Raul Machado tinha aberto aqui, ou fundado aqui no Jardim Botânico, a seção de microscopia eletrônica, onde eu trabalhei com ele, algum tempo lá nessa seção também com ele e o Dr. Milanês. Bem, posteriormente eu fui fazer o doutorado na USP. Já o Dr. Milanês tinha o meu orientador do mestrado foi o Dr. Fernando Romano Milanês. Depois de aposentado, ele foi para Brasília e posteriormente para a Unicamp. E então, após o falecimento dele, eu fiz o doutorado na USP com orientação da doutora Berta Lange de Morretes. Terminei em 1989. Tenho orientado alunos em nível de mestrado e doutorado. Também cumpri 2 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma bolsa RAI, no Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, onde eu trabalhei 2 anos lá com a doutora Vera Coradinho. Na volta, quando terminou esse período, eu então retornei ao Jardim Botânico e continuei aqui desenvolvendo minhas pesquisas com bolsa de produtividade em pesquisa. Após a minha aposentadoria em 1991, eu prossegui trabalhando e me encontro até hoje, pensando que vale a pena passar o que eu consegui acumular de conhecimento nesses anos para os alunos que eu ainda tenho. O curso de farmácia eu fiz da Faculdade de Farmácia e Odontologia de São Luís, porque naquela época as duas faculdades eram interligadas, né? E eu fiz esse curso em 1952, que eu iniciei e terminei em 55. O mestrado foi cumprido aqui no Museu Nacional e foram vários cursos, que agora não me lembro mais o total de cursos, mas para cumprir o número de créditos necessários para o desenvolvimento, então, para satisfazer as exigências da instituição. A minha dissertação de mestrado foi sobre anatomia do eixo vegetativo de uma melastomacácea, Miconia tesans. Família que eu gostei muito, né? E que até pretendia depois continuar trabalhando, mas as circunstâncias da vida, as necessidades de trabalho e de orientação fizeram com que eu não continuasse nessa linha com essa família. Mas agora voltei a trabalhar com ela, orientando uma aluna de doutorado.
é um trabalho muito interessante. Outro assunto que eu gostei muito também foi ligado à minha tese de doutorado, né? Tanto que eu pretendia depois continuar estudando as lianas. Mas outra vez também faço essas mudanças até de orientação aqui dentro do trabalho. Eu tive que me dedicar à anatomia da madeira e tenho colaborado nos livros que têm sido publicados aqui no Jardim Botânico sobre a anatomia de espécies da Mata Atlântica. Nós já publicamos 3 volumes e agora o 4º está em andamento. Bem, então, tenho colaborado também no desenvolvimento desses livros sobre madeira da Mata Atlântica, né? Anatomia do lenho de espécies ocorrentes nos remanescentes florestais do estado do Rio de Janeiro. Já publicamos 3 volumes e o 4º está em andamento, né? O projeto total é de 5 volumes. Bem, e tenho, já falei antes, até que eu tenho orientado alunos em nível de mestrado e doutorado e continuar a desenvolver os trabalhos em colaboração com minhas ex-alunas e ex-alunos que hoje são colegas de profissão, o que muito me orgulha. Algumas delas, então, têm atingido um nível muito especial dentro da pesquisa, como a Cláudia Franca Barros, a Kátia Henriques Calado, Maura da Cunha, a Helena Pinto Lima, não foi minha aluna, mas nós sempre mantivemos muito contato e ela sempre me consultou muito, é professora também na Rural. Então, dos alunos que eu tenho orientado, todos eles estão muito bem situados hoje na pesquisa, no ensino, e alguns deles fora do Rio de Janeiro, outros aqui, enfim. Então, eu acho que tem contribuído um pouco para disseminar o estudo da anatomia aqui de maneira especial aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei agora, mas naquela época a gente podia ir cumprir as disciplinas lá e desenvolvia a tese no local de trabalho. Como eu não obtive, na ocasião, o diretor que não era da área da botânica, ele não gostava muito que os pesquisadores se afastassem. Então ele me concedeu um dia por semana para cursar as disciplinas lá. Eu fiz 3 disciplinas, a anatomia com a doutora Berta, o paleofitogeografia com o professor Rosler e depois um curso intensivo de férias com o doutor Cocucci, Alfredo Cocucci. Cumpri então assim os créditos, terminei a minha tese, que foi toda desenvolvida aqui, e eu marcava as idas a São Paulo para conversar com a doutora Berta, discutir o assunto, né? Enfim, recebi a orientação dela e, terminando, eu defendi a minha tese no dia 24 de maio de 1989. Morfologia e anatomia dos órgãos vegetativos em desenvolvimento de Marcgravia poliantha delpino, família Marcgraviaceae.
Entre os pesquisadores do Jardim Botânico que influenciaram muito na minha carreira e me deram a base para desenvolver os meus trabalhos, eu posso citar, além do Dr. Fernando Romano Milanês, a quem eu também era ligada por laço de amizade, a doutora Graziela Maciel Barroso, que se considerava como uma segunda mãe, e eu a considerava também como tal, além do conhecimento dela como cientista, ela era uma pessoa humana assim, extraordinária, e também o Dr. Raul Machado, que foi um grande amigo também, um grande incentivador da minha carreira. Além dele, eu também devo muito do meu conhecimento ao Dr. Risine, o Dr. Paulo Chione, que foi o meu primeiro orientador aqui, quando eu cheguei como estagiária aqui no Rio de Janeiro, né? Como eu referi anteriormente, com a Bolsa da CAPES, e mais o Edmundo Pereira. Fui substituta da chefe de pesquisas durante vários anos, que na ocasião era a doutora Elcia, né? Fui chefe quer dizer, responsável pelo setor de sistemática e depois pelo setor de anatomia, quando eu, na ocasião que fui diretora aqui, o Dr. Carlos Alberto Ribeiro Xavier. Ele me convidou, então, e nessa ocasião, a área de anatomia aqui no Jardim estava assim, um pouco restrita, né? Um pouco fechada. Então, eu consegui ampliar mais. Nessa ocasião, foram contratados, houve possibilidade de contratar novos pesquisadores. Então, foi nessa época que realmente a sessão com o afastamento do Dr. Milanês tinha ficado reduzida a praticamente a 2 pesquisadores, que eram o Dr. Paulo Agostinho de Matos Araújo e o Dr. Armando de Matos Filho. Nessa ocasião, eu tinha me afastado da sessão e passei alguns anos na sessão de sistemática. Aí, chamada, então, novamente pelo doutor, lá nesse período que eu estive na sessão de sistemática, eu desenvolvi vários trabalhos em parceria com a doutora Elcia Guimarães e a doutora Carmen Lúcia Falcão Chasso. Bom, sendo que a minha parte sempre referente à anatomia, complementando os trabalhos de taxonomia, que era a especialidade das duas, né? Bem, chamada então pelo doutor Carlos Alberto, eu vim e nessa ocasião deram entrada no Jardim Botânico como estagiárias a Cláudia Franca Barros, Cátia Galado, Maura da Cunha, quem estava também aqui nessa ocasião o professor Ricardo Cardoso Vieira, que hoje fez concurso para o UFRJ e é professor lá atualmente, aliás, um professor muito categorizado, e entraram mais ainda nessa época aqui no Jardim Botânico o Ricardo Louro e uma outra pesquisadora, a Laís. Bem, então eu
sem vaidade. Nenhuma eu posso dizer que eu consegui estabelecer um elo entre a botânica, a anatomia, a sessão de anatomia que houve antes da saída do Dr. Milanês e a que veio depois. O meu papel realmente aí eu considero como um elo que ligou essas duas fases. Depois disso, graças ao incentivo dos diretores que vieram posteriormente, especialmente o Dr. Sérgio Bruni, a seção de anatomia, hoje a área de botânica estrutural, conseguiu então se sobressair, né? Graças ao desenvolvimento e à atividade desses botânicos novos. Mais tarde, não estou lembrada do ano, houve um concurso aqui no Jardim Botânico, por iniciativa do Sérgio Bruni, que não foi diretor do jardim por, acho que, não tenho certeza, mas por um período assim de uns 8 anos. Mas nesse período o Jardim Botânico deu um salto de 50 anos. Ele não só modernizou toda a parte de equipamentos, conseguiu equipamentos novos e construiu esse prédio que hoje nós estamos utilizando, que era tudo muito pequeno, muito restrito, né, muito antigo. E a gente hoje pode dizer que graças também principalmente à atividade e ao entusiasmo de Cláudia Franca Barros, a seção de anatomia hoje eu considero que ela é conhecida e respeitada no Brasil pelos trabalhos que são desenvolvidos aqui. E nós temos outros pesquisadores que entraram por ocasião desse concurso, como o doutor André Mantovani, a doutora Karen de Tone, a doutora Milza Tamayo. Foram os 3 botânicos, os 3 anatomistas novos que entraram por ocasião desse concurso. Fui indicada também para participar do Comitê Assessor de Botânica do CNPq, atividades que eu desenvolvi durante acho que 3 anos, né? E lá eu tive a ocasião foi um período muito agradável, porque eu tive a ocasião de aumentar o meu conhecimento com um colega da área da botânica, como o professor Massanori, que foi um dos que mais me marcaram, não só pela atividade que ele desenvolve, pelo entusiasmo, como pelos seus conhecimentos em geral, como o doutor Armando Serve, que eu já conhecia, mas de quem me aproximei mais ainda, com a professora Nanusa de Menezes, que também eu conheço desde o período do meu doutorado na PUC, pelos trabalhos que ela desenvolve e que são conhecidos, né, no Brasil inteiro e também no exterior. E com a turma da parte administrativa do CNPq, que eu estreitei mais os laços, né, especialmente com o Fernando Costa, que até hoje é meu amigo. E a Mônica, também, que é da mesma seção, trabalha junto com o Fernando. Então, como eu falei anteriormente, uma das pessoas, dos pesquisadores que mais influenciaram a minha vida profissional aqui no Jardim Botânico foi o Dr. Raul Machado,
Dr. Raul, durante um tempo, ele se afastou do Jardim Botânico e foi desenvolver atividades na Universidade Federal do Rio de Janeiro como professor e diretor da seção de microbiologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, durante alguns anos eu sempre estive em contato com ele para tirar dúvidas de trabalho, pedir uma orientação em determinadas ocasiões e também desenvolvi vários cursos lá com ele, dei aulas também em alguns cursos, porque ele tinha a seguinte filosofia. Ele achava que um curso tem mais cursos assim, de pequena duração e que são para dar em nível mesmo de pós-graduação, que são mais proveitosos se as aulas forem dadas por especialistas naquela determinado assunto. Então ele convidava vários professores para darem aula nos cursos que ele era responsável. Inclusive eu fui convidada e dei aula mais uma vez sobre anatomia vegetal e especialmente sobre as células de transferência. Ele me pediu que fizesse até uma palestra lá uma ocasião. E as minhas estagiárias, minhas alunas e os pesquisadores que trabalhavam também aqui fizeram vários cursos lá com ele e foram encaminhados também por mim com essa finalidade, né? Bom, como eu falei também, já frisei anteriormente, o doutor Sérgio Bruni, que foi diretor do Jardim Botânico, ele sempre se interessou muito, deu muito apoio à área de pesquisa. E eu sabia que ele gostaria de continuar com as atividades aqui, a linha da anatomia em nível de microscopia eletrônica. E um dia em conversa, eu perguntei se ele não gostaria que o Dr. Raul voltasse a integrar, a frequentar o Jardim Botânico para desenvolver então essa área. Nessa ocasião, o Dr. Raul já tinha se aposentado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí o Dr. Sérgio Bruni acatou a minha ideia e pediu até que eu fosse intermediária e que informalmente fizesse o convite a Dr. Raul para que depois então ele oficializasse devidamente. Né? O Dr. Raul ficou muito satisfeito com isso, aceitou, voltou a frequentar o Jardim Botânico, isso durante vários anos, talvez uns 5 anos ou mais, e nesse período ele orientava e desenvolvia também trabalhos em colaboração com a nossa equipe de anatomia aqui do setor. Então, posteriormente, ele se afastou mesmo já no final da vida, quando depois faleceu, e a Cláudia Franca Barros continuou o trabalho dele na área de microscopia eletrônica, tendo sido, então, depois da reforma do prédio, também do tempo, coisa que foi provocada pelo Dr. Sérgio Bruni, foi inaugurado aqui, então, um microscópio eletrônico de varredura, que funciona até hoje com a supervisão da Cláudia e sempre em contato também, em colaboração também
com a UENF, onde trabalha a professora Maura da Cunha, que também foi minha orientanda e orientanda do Dr. Raul Machado. E o contato entre o setor, a área de anatomia vegetal aqui do Jardim Botânico e a da UENF é muito estreita, né? Atualmente, os trabalhos aqui são desenvolvidos também em colaboração, numa colaboração muito estreita com a professora Kátia Calado, que é professora da UERJ, e graças à atividade também da Cláudia, da Karen Detone, da Neuza Tamayo e também do André Mantovani, tem havido um intercâmbio entre os nossos pesquisadores e pesquisadores de outras instituições do Brasil, como a professora Carmen Marcati, a professora Silvia Machado e pesquisadores do exterior também. Outra coisa também que acho que vale a pena ressaltar é que nós tivemos aqui, na época que eu fui responsável pelo setor de anatomia, eu convidei o Dr. Fink para dar um curso de anatomia fisiológica aqui na área do nosso setor de anatomia, e mais tarde o professor Jorge Richter, da Universidade de Hamburgo, deu um curso também de anatomia da casca, que foi frequentado por vários alunos. E tivemos também um outro professor inglês, o professor Disboer, que deu também um curso de tudo ligado à área de anatomia aqui na sessão. Afora a doutora Berta Morretes, que veio também a meu convite por 2 vezes dar um curso aqui de anatomia da casca, e a professora Araceli, da Universidade do Paraná, que também deu um curso de anatomia da casca. Isso na década de 90. Sim, eu sou filha de um casal, que era um casal, mas de um português, imigrante, né, Manuel Inácio Gonçalves. Meu pai era comerciante, e a minha mãe, Odete Ribeiro, era dona de casa, né? Era uma família muito unida, muito, assim, naqueles moldes antigos, né? E eu fui criada, como meu pai dizia, como uma moça do tempo dele, né? Que ele queria que eu fosse, nunca pensou que eu chegasse a trabalhar fora de casa, porque o sonho dele é que eu fosse uma dona de casa tradicional, que me casasse, tivesse uma família, constituísse família, enfim, naqueles moldes antigos, né? Então, para isso, ele procurou me preparar, me dar bons professores, e de início tinha professores particulares. Depois é que eu fiz que na época era o ginásio e o científico no Ateneu Teixeira Mendes, e a faculdade, como eu já falei, na Faculdade de Farmácia e Odontologia de São Luís. Sou filha única, e depois que eu vim para o Rio, então, e que eu conheci o meu marido, que é baiano, Jurandir Carvalho Costa. Ele é baiano de Salvador. Na época que eu conheci, ele era funcionário da FAO, que funcionava num prédio aqui do Jardim Botânico, e após a ida da FAO para Brasília, ele, por questões familiares, tinha a mãe já idosa,
e um irmão doente a quem ele dava assistência e tudo, aí ele não preferiu ficar aqui no Rio de Janeiro. E nessa ocasião, então, realizou o sonho da vida dele, que era ser pecuarista. Para isso, então, ele tem até hoje uma pequena fazenda no município de Vanderlei, na Bahia, que era o sonho dele viver lá. Mas, dadas as circunstâncias, a minha carreira e o fato de que nós temos 2 filhos, né, que eram, na ocasião que ele pensou se mudar para lá, eram adolescentes, estavam estudando, então ele não quis não só se separar da família, mas possibilitar que eu também continuasse desenvolvendo minha profissão e os filhos se formassem. O meu filho, Marcelo Gonçalves Costa, é formado em administração e atualmente é gerente financeiro da SH Gás. Ele é casado em segundas núpcias com Marta Mesquita Costa e adotou agora um filhinho que está com 7 meses e tem uma filha de 20 anos, Gabriela Ascense Costa, que está cursando o 3º período de Direito na UERJ. E a minha filha, que é a segunda, Marília Gonçalves Costa, é professora de inglês, formada pelo IBEL, fez um curso de especialização em Santa Mônica, nos Estados Unidos, e dá aula hoje na escola americana aqui no Rio de Janeiro. Tem 2 filhos, o mais velho, que é o Isaac Costa Najidai, passou para o 6º período de Engenharia Mecânica na PUC, e a segunda, que é a Rebeca Costa Najidai, está casada e tem uma filhinha de menos de um mês, agora, a Maria Clara, né? Ela não chegou por questões de ter se casado e ter tido logo neném, ela então ainda não cursou faculdade, mas pretende fazer faculdade no ramo da estética.